Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós vamos contar a história de uma mulher samaritana. Um encontro de Jesus com a mulher samaritana. O que isso trouxe para ela, né? Vamos imaginar que esta folha é a vida da mulher samaritana. Essa mulher, ela teve a sua vida machucada, né? Muitas pessoas a desprezavam, a desprezavam. Então, essas dobras que nós estamos fazendo, ela vai ser as marcas que as pessoas fizeram, né? De mal para essa mulher. E ela teve a sua vida discriminada, ela procurava ficar longe das pessoas para não sofrer, né? Não sofrer bullying, não sofrer discriminação. Mas um certo dia, ela teve um encontro. Sim, ela teve um encontro com Jesus. E Jesus, ele transformou a vida dessa mulher. Ele transformou a vida dessa mulher e trouxe a ela a vida eterna. Essa mulher passou a crer que Jesus era a água viva. Sim, Jesus mostrou a ela que ele era a água viva. Por quê? Porque esse encontro, ele se deu no poço. Jesus, ele transformou. Ele mostrou a essa mulher, ele tirou as dores e ele transformou a vida dela. Hoje, nós vamos refletir sobre o encontro de Jesus com essa mulher, com a mulher samaritana. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 42. Tá? Lá, Jesus, ele estava viajando com os seus discípulos, sim. Eles estavam viajando, eles saíram da Judéia e foram em direção à Galileia. E eles tinham duas opções de caminhos para seguir. Um caminho era mais fácil, o outro caminho, ele era mais perigoso e ele era mais difícil, porque era um caminho que tinha muitas montanhas e tinha muita sede nesse caminho que eles estavam indo. E eles iam passar pela cidade de Samaria. Por que perigoso? Porque o povo judeu, os judeus, eles não se entendiam com os samaritanos. Eles não se entendiam. E essa briga entre os judeus e os samaritanos, ela surgiu mesmo antes de Jesus nascer. Quando o povo judeu saiu da escravidão da Babilônia, eles voltaram às suas terras e eles se casaram com mulheres pagãs, com mulheres que tinham outras crenças, outros deuses. E aí surgiu o povo samaritano. Esse povo, eles não aceitavam as leis de Deus, eles não seguiam as leis de Deus. Então, por isso que era um percurso bem difícil, assim, por todos os problemas que eles iriam encontrar, né? E durante a viagem, eles sempre levavam jarros para poder pegar água nesses poços, né? Então, quando eles chegaram na cidade de Samaria, os discípulos de Jesus, eles foram até a cidade comprar alimentos. E Jesus, ele ficou ali no poço, sozinho. Chegou um certo momento do dia que Jesus teve sede. Sim, Jesus teve muita sede, mas ele não tinha um jarro para poder colher essa água. E por volta de meio-dia, chegou uma mulher, se aproximou dele e essa mulher foi até aquele poço para poder pegar água. Só que naquela época, as mulheres elas não iam buscar água sozinhas. As mulheres estavam sempre acompanhadas. E
e elas pegavam água ou de manhã ou no finalzinho da tarde, por causa do tempo também, que era mais fresco, né? Elas não iam no horário de meio-dia, que era um horário de muito sol, para poder pegar essa água. E a mulher, ela ficou surpresa, porque Jesus falou para ela, pediu água para ela. Ele disse que estava com sede e aí então essa mulher, ela se surpreendeu. E lá no livro de João, no capítulo 4, versículo 9, a mulher disse assim, olha, vamos ver o que ela falou. Como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Sim, porque os homens não falavam com as mulheres, né? E principalmente os judeus, eles não falavam com o samaritano, eles não conversavam. E essa mulher se espantou, porque não era um costume daquela época. E Jesus, então, ao pedir água para essa mulher, ele quebrou muitas barreiras. E são essas barreiras que a gente vai ver agora. A primeira delas foi a barreira racial. Sim, porque era um povo que não se entendia, que não se comunicavam. E Jesus, ele passou por cima de todas as crenças, de todos os costumes daquele povo, né? Os judeus, eles odiavam os samaritanos, e Jesus quebrou essa primeira barreira. A segunda barreira que Jesus quebrou foi a barreira da religiosa. Sim, porque o povo samaritano, eles eram um povo que contrariavam as leis de Deus. Eles não faziam o que a lei ordenava, eles adoravam outros deuses. E a terceira barreira que ele quebrou foi a barreira cultural. Sim, porque Jesus, para os judeus, ele era considerado um rabi. Rabi quer dizer grande mestre. E ser visto conversando com uma mulher em plena luz do dia era inadmissível, era um escândalo, os homens não podiam fazer isso, né? E essa mulher, ela estava sozinha ali pegando água, né? Porém, Jesus fez uma coisa maravilhosa para a vida dessa mulher. Ele ofereceu a água viva. Sim, ele ofereceu a água viva. Jesus, ele estava com sede e pediu um pouco de água para a mulher. O mestre usou essa situação para apresentar a esta mulher a água viva, como ele sendo a água viva, né? E a mulher, ela, sem saber o certo que Jesus estava falando, ela continuou ali ouvindo. Ela gostou do que ela estava ouvindo, né? E Jesus, ele é água viva porque ele nos purifica, ele nos perdoa dos nossos pecados, né? Ele lava toda a sujeira do nosso coração, né? E ele nos deixa limpo, porque o pecado, ele nos contamina, ele nos mata, né? E Jesus não, ele nos preenche, ele nos perdoa, e ele nos limpa e nos dá a vida eterna. Talvez aquela mulher tenha se cansado muitas vezes de ser feliz. Foi uma mulher que teve vários maridos. Ela não conseguiu encontrar felicidade nas pessoas. Talvez ela buscava isso, né? Assim a gente também age. Muitas vezes uma criança, ela pensa, eu só vou ser feliz se eu tiver aquele brinquedo, eu só vou ser feliz se eu tiver aquele celular. Mas não. Em Jesus, quando a gente busca a palavra de Deus, quando a gente ora, procura ter uma vida em comunhão com Deus, a gente tem a nossa vida preenchida. Deus, ele nos dá a felicidade que precisamos, né? Mas daí naquela conversa, aquela conversa que Jesus estava tendo com a mulher, ele revela que ele era o Messias, porque aquela mulher estava conversando com ele, mas ela não sabia que ele era o Filho de Deus. Mas daí o Jesus, ele diz a ela, né, que ele é
o Filho de Deus, o Messias, porque aquela mulher, ela sabia que Deus enviaria o Messias, Deus enviaria o Salvador, né? E aquela mulher, ela estava tentando esconder de Jesus a vida que ela tinha. Mas então Jesus revela para ela, diz para ela o que ela mesma estava tentando esconder, porque ela não falava para ninguém, né? E Jesus fala para ela, vai e busca o seu marido, né? E ela disse que não tinha marido. E Jesus disse a ela, você tem razão ao dizer que você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E se esse agora não é seu marido, o que você está dizendo é verdade. Ouvindo aquilo, a mulher reconheceu que Jesus era um profeta. Afinal, ele sabia de um segredo dela que ela não falava para ninguém. E aquela mulher, ela ficou tão feliz que começou a falar sobre a adoração de Deus, sobre a espera do Messias, né? E naquele momento, os discípulos de Jesus chegaram. Eles chegaram de volta, porque eles tinham ido comprar comida, comprar alimentos. Mas a mulher não se importou. A mulher, ela não ligou para a presença dos discípulos, porque ela estava tão maravilhada com o que ela tinha descoberto, né? Que estava na presença de Jesus Cristo, do enviado de Deus. E ela simplesmente saiu correndo, foi lá pro povoado dela. E ali ela falou para as pessoas o que tinha acontecido, né? E chamou as pessoas para irem lá falar com Jesus, né? Para poder ouvirem o que Jesus estava falando. E Jesus ficou ali naquela cidade por mais 2 dias. E muitas pessoas creram em Jesus e passaram a adorá-lo, né? Então Jesus mostrou para aquela mulher que ele é o verdadeiro caminho. Ele é o caminho até Deus, né? Ele mostrou para ela que ele é a água viva, né? Ele transformou a água viva dela. E assim que nós devemos ser, estudando a Bíblia, orando mais e testemunhando as coisas que Jesus fez, né? Quando ele esteve nesse mundo. E então, assim, que nós possamos levar essa palavra também para as outras pessoas, né? Contar o que nós aprendemos, falar de Jesus, do amor de Jesus na vida para as pessoas. Vamos orar, crianças? Amado Deus e Pai, Senhor, grande é teu santo nome, Senhor. Glórias te damos, ó Pai querido, ó Pai amado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai amado. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, Senhor. Nos faz, ó Deus, buscar mais o Senhor, amar mais o Senhor, a levar a palavra do Senhor às outras pessoas, ó Pai eterno. Abençoa o nosso dia, Senhor. A Ti pedimos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.